Olá, moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver acessando o conteúdo da aula de hoje. Mais uma vez, nós estamos fazendo uma aula prática, tá certo? No sentido de tentar ajudar vocês a fechar esse projeto de pesquisa e assim encerrar as atividades do componente curricular TCC Elaboração, que é a fase em que vocês se encontram. Mais uma vez, eu estou pegando aqui trabalho de um de vocês, para a gente poder fazer uma correção bem detalhada, explicando passo a passo, para não ter erro. Lembrando que aquela que eu vou mostrando como se utiliza as ferramentas, continua à disposição de vocês no portal. A tendência é que agora a gente encontre bem menos equívocos, erros, do que nas correções anteriores, tá? Principalmente se vocês seguirem aquela correção passo a passo anterior que eu já passei. Essa correção de hoje, ela inclui também o referencial teórico. Então vocês vão ver como é que deve ficar um trabalho de conclusão de curso que não se chama pré-projeto, tá? O nome é projeto de pesquisa, não é pré-TCC, é projeto de pesquisa. Como é que deve ficar o seu projeto de pesquisa finalizado? Tá bom? Vamos todo mundo prestar bastante atenção. E antes de dar início aqui, eu quero fazer mais uma vez o pedido de atenção com relação aos prazos. Tá bom? Durante o horário de aula de hoje, no portal, eu estarei à disposição de vocês o tempo todo no WhatsApp para esclarecer dúvidas. 34 92 000 1572. Vocês já têm esse número, não tem erro. Então hoje, das 20 horas e 40 minutos até as 22h30, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa aula que vocês estão assistindo agora, é só me mandar, mostra o caminho a ser perseguido, belezinha? Então, vamos lá. Prazo, dia 30 de novembro é o último dia para estar me enviando o TCC, o projeto de pesquisa para a segunda etapa de avaliação. Não tem provão de TCC. O provão é a entrega do projeto de pesquisa concluído, do projeto de pesquisa pronto. E a correção que eu estou fazendo hoje, vou começar agora aqui com vocês, que é do Elber, é um TCC que já foi concluído. O projeto de pesquisa dele já está pronto. Então ele vai saber de primeira mão também qual que é a nota que ele vai obter aí na segunda etapa de avaliação com o projeto de pesquisa dele. Na primeira etapa de avaliação, no primeiro momento, o Elber se saiu muito bem, tirou de letra tudo aquilo que foi proposto. Então está aqui um modelo que eu tenho certeza que pode ajudar e muito a todos vocês, tá certo? Então vamos lá. Na primeira página, a gente começa com a identificação da faculdade. Faculdade Presidente Antônio Carlos, FUPAC de Uberaba, curso de graduação em Direito. Todas essas fontes aqui, gente, elas são em tamanho 12 e negrito, Times ou Arial. Eu prefiro usar Times, tá? Porque a letra menorzinha me permite escrever um pouco mais. Quem usa Arial conta ao final das 15 páginas com uma meia página a menos, porque Arial é uma letra mais parruda. Mas vocês podem escolher. Ou a letra é Times ou é Arial. E ela vai ser utilizada em todo o trabalho. Não pode ter fonte diferente. Tem gente que copia da internet e as letras estão aparecendo no projeto de pesquisa como calibre. Tá? Não é Times ou Arial. Aquela que você usar aqui na capa, você vai ter que repetir em todo o seu TCC. E é negrito. A gente continua aqui. Aí vem o nome do autor, no caso Elber, também tudo letra maiúscula, negrito, fonte 12. Ainda estamos na primeira página do trabalho. É isso? Título, todo em letras maiúsculas e em negrito.
fonte 12. Cidade e data, fonte 12, sempre rente à última linha, na última linha, tá vendo? Tem que ser rente ao rodapé. Se tiver espaço em branco aqui, pode descer até o 2020 e estar no final da página. A segunda página começa com o autor em letra maiúscula, fonte 12. Aí nós temos o título, mais uma vez centralizado, em fonte 12, maiúsculo e negrito. E aqui nós temos a identificação do que se trata esse trabalho. Aqui nós temos a primeira exceção, o tamanho da fonte. Nesses itens aqui que eu estou passeando com o cursor, é tamanho 10. A fonte Arial ou Times, aquela que vocês estiverem utilizando no trabalho de vocês, mas o tamanho dela é 10. E o espaçamento, tanto aqui no título como na identificação, na motivação do trabalho, tem espaçamento simples, perfeito? Mesmo espaçamento simples também em relação à cidade e data. Mais uma vez no final, será que tem espaço aqui? Ó, tinha um espaço aqui sobrando. E ele não abriu aqui embaixo. Então, provavelmente isso aqui é algum erro de leitura do arquivo, tá, Welber? Não significa que no seu esteja incorreto, não. Depois a gente confere o seu PDF para ver se está tudo ok. Às vezes, quando a gente abre o arquivo de vocês em outro computador, pode acontecer isso. O importante é estar certo no de vocês e no PDF ficar tudo certinho, ok? No PDF não pode ter falha, porque o PDF corresponde exatamente à forma que vai aparecer no computador de vocês. Aí a gente tem na folha 3 o nome do Welber de novo, mas aqui as letras não são todas maiúsculas. É apenas a primeira letra de cada nome que vai em letra maiúscula. Estou transpirando bastante aqui, gente, por causa da iluminação, tá ok? O título, mais uma vez, em negrito. E lembrando, essa justificativa, a destinação do trabalho com os respectivos orientadores e co-orientador, quando houver, ela não é em negrito, tá certo? Na página anterior a mesma coisa. Essa parte aqui não tem negrito. Mesma coisa na folha 3. Depois nós temos o aprovado em, e no final da página, o espaço para assinatura do professor da disciplina. É sempre importante conferir, quando vocês forem ver esses itens rentes, ao final de página, se está tudo certinho. Como que a gente faz? Coloca o cursor antes da linha em que começa o professor da disciplina e dá Enter. Olha só. Tinha espaço para mais um, né? E não alterou embaixo. Embaixo continuou tudo ok. Como não está alterando embaixo, é aquilo que eu disse. Provavelmente o seu, Welber, está correto aí, tá? Você confere na hora de salvar no PDF, porque é sempre rentezinho mesmo a margem inferior. Aí a gente vai para a introdução. Na introdução é onde vocês fazem a introdução temática, apresentam o trabalho de vocês. Isso já foi feito na primeira etapa. E aqui vocês devem fazer aquelas adequações, seguir as recomendações que eu passei para vocês, porque vai ajudar, né, a melhorar a nota final do projeto de pesquisa. Lembrando que nessa segunda etapa são distribuídos 55 pontos. Justificativa, título todo em negrito. Tem muita gente que deixa o Word colocar numeração automática. Tá? Não façam isso, é vocês mesmos. Um ponto, espaço, introdução. Se deu BO, o que é da BO? Na hora que você der o Enter para começar a escrever lá embaixo, o Word automaticamente muda esse número de lugar, mudar o espaçamento do número em relação à palavra título. Gente, é só dar um Ctrl Z. Tá? Nada de desespero. Ctrl Z e volta para a forma como você digitou. Tem que ficar muito atento, porque a configuração automática do Word para títulos não bate com a formatação exigida pelo projeto de pesquisa. Tem que ficar desse jeitinho que está aqui. Depois da introdução, a gente tem a justificativa, que já estava falando.
A justificativa é onde vocês motivam, apresentam qual é a relevância do trabalho de vocês, em que esse trabalho vai agregar a comunidade acadêmica e as ciências jurídicas. Muita gente errou nesse tópico aqui também, eu passei as recomendações. O que mais está me preocupando é que o pessoal que eu fiz recomendações para alterar, até agora não me perguntou nada. Tem gente que eu recomendei alterar praticamente o trabalho todo. Não deixem para a última hora, porque aí acumula os trabalhos de vocês, mais os trabalhos da turma de TCC 2 e da turma especial de TCC, e eu não consigo corrigir a tempo e modo. Tá? Por isso que dia 30 é o prazo final já para avaliação. Então tem que me enviar. Se quiser que eu dê uma olhadinha, fala assim, ó, tá bacana, não tá? Mexe nisso? Manda antes. Eu tinha passado prazo que era para ter feito isso na semana passada. Vou dar prazo até sexta-feira agora. É o último prazo para me mandar para eu poder verificar isso para vocês antes da correção final do dia 30, certinho? Depois da justificativa. O problema é que é só uma pergunta. E essa pergunta é associada ao título do seu trabalho. Né? De que forma a lei número tal, ao criar o Fundo de Erradicação da Miséria em Minas Gerais, contribui para o combate da exclusão. Essa é a pergunta que vai nortear o artigo científico do Elber. O artigo científico precisa responder essa pergunta. Enquanto ele não desenvolve o artigo ainda, aliás, ele está desenvolvendo a meu pedido já, mas enquanto ele não desenvolve, nós partimos para a hipótese. Muita gente ainda errando esse espaçamento aqui, gente. Tá? Entre título e texto, 2 enter. Olha só, é só correr o cursor que você viu. 1, 2. Começa a escrever no terceiro. A hipótese é a resposta provisória para o problema proposto no seu trabalho. Então aqui não tem citação. Até aqui a gente não faz citação, a não ser que seja extremamente essencial ao desenvolvimento do trabalho. Logo depois da hipótese, a gente tem os objetivos. Ajudei muita gente com os seus objetivos. O geral é diretamente associado com o problema, como nós falamos, portanto, do Elber aqui, é analisar as possíveis contribuições da criação de um fundo de erradicação da miséria em Minas Gerais no processo de enfrentamento da exclusão social no Estado. Nesse caso aqui, Estado é com letra minúscula mesmo, tá, gente? Nós não estamos falando de país, nós estamos falando de uma unidade federativa. Os específicos são as ações que a gente vai desenvolver para concretizar o objetivo geral. Então, o que o Elber precisa fazer para analisar as possíveis contribuições da criação do Fundo de Erradicação da Miséria em Minas no processo de enfrentamento da exclusão social no Estado? Ele tem que estudar a exclusão social, ele precisa identificar as principais consequências da exclusão e compreender o papel do poder público estadual no desenvolvimento das ações de combate à exclusão aqui no território mineiro. Terminou os objetivos, aí começa o desafio que vocês estão desenvolvendo aí agora, que é o referencial teórico. O que é o referencial teórico? Referencial teórico é uma dissertação, uma espécie de dissertação, onde você vai montando o assunto, tema central do seu trabalho em perspectiva. O que é isso? De acordo com aquilo que você se propõe a analisar no problema, você vai montar uma redação. Já é como se você estivesse fazendo um trabalho de direito de empresa, um trabalho de direito do trabalho, um trabalho de, nesse caso aqui, ciência política, sociologia, direito constitucional. Exatamente a mesma coisa. Seu referencial teórico começa com a introdução temática, pode incluir perspectivas históricas, vai passando pelos conceitos e é sempre muito importante fazer as referências e citações. Por quê? O próprio nome já diz, referencial teórico. Quais são os instrumentos teóricos que vão amparar o desenvolvimento do seu trabalho? Ele vai se fundamentar em quê? Então o Elber começa contando aqui, lá a partir de 2010, com a alteração
do artigo 6º da Constituição Federal, né, a questão da alimentação passar a ser reconhecida como um direito social. E aí ele pega e coloca a nova redação e faz a citação da Constituição Federal Brasileira. Ele continua a narrativa nesse sentido e ele parte de um plano local para um plano internacional, com a perspectiva da ONU a respeito da questão da gravidade, da inserção do Brasil novamente no mapa da fome. Isso aqui automaticamente dá suporte para justificativa, para a importância do trabalho do Elber. Aí aqui ele cita o Jornal Nacional, acredito que seja o Jornal Nacional da Rede Globo. Depois ele tem uma citação do Pinhata e observem bem, nesse comecinho ele já utilizou as 3 técnicas fundamentais de citação. A citação até 3 linhas dentro do parágrafo, no mesmo tamanho de fonte. Esta aqui é uma citação direta, porque ela reproduz aquilo que está escrito no texto constitucional. Depois nós temos uma citação indireta, portanto não faz diferença a quantidade de linhas envolvida. Aqui o que o Elber fez foi exprimir a perspectiva, a ideia dos autores e do jornal. E depois ele faz uma citação direta com mais de 3 linhas, portanto com recuo e fonte tamanho 10. A maior dificuldade que eu sinto que vocês têm encontrado é justamente ter paciência com a formatação. Começa a fazer certo, leva mais tempo para fazer, mas faça correto, porque corrigir é muito pior. Dando continuidade aqui ao trabalho do Elber, ele continua fazendo as citações. Olha só, o et al usado corretamente. Leal, et al significa leal e outros, quer dizer que tem outros autores. A gente utiliza essa técnica sempre que um texto tiver mais que 3 autores. Então, a partir de 4 autores, eu só cito o primeiro, seguido da expressão et al. Número de página está aí também, o que significa que saiu ou de um livro ou de uma revista. Dados atualizados aqui no trabalho do Elber, inclusive falando já da questão da Covid-19, citando a PNAD Covid-19, muito bem, o Elber ficou muito bom mesmo, viu? Seu referencial teórico também está dentro do padrão de qualidade daquilo que você já havia apresentado antes. Mais uma citação, aqui provavelmente uma repórter da Agência Brasil, feito corretamente, 2020 online, significa que ele pegou isso provavelmente lá no site da Agência Brasil. Citação entre parênteses, sempre com letra maiúscula, seguido do ano. Aqui não tem número de página, por quê? Porque é uma citação indireta, a exemplo do que acontece aqui também com a exame. Quando a citação é direta, ela tem que ter número de página ou a expressão online, como acontece aqui na citação do Nery. Muito bem, Elber, tudo certinho por enquanto. Aqui no rodapé, a fonte é tamanho 10. Aqui ele está fazendo uma nota explicativa. Utilizou a técnica de rodapé e colocou de forma adequada aqui a referência com nota de rodapé. Muito bem. Dando continuidade, citação do Aristóteles correta também, tem 4 linhas. O Cury também está ok, com recuo certinho de 4 centímetros. Estão vendo? Olha só com a reguinha. 4 centímetros é o recuo das citações recuadas com fonte 10 e espaçamento simples. Citações com ápode. Isso aqui significa o seguinte: a obra que o Elber consultou é do Santos, mas quem disse foi Rui Barbosa. Então nós temos aqui Rui Barbosa, 2007, citado por Santos, 2017 online, que significa que é um artigo da internet, disse isso. Então as palavras são de Rui Barbosa, mas quem está dizendo que o Rui Barbosa falou isso é o Santos.
Cuidado, porque essas citações de APOD, via de regra, precisam ser revisadas mais de uma vez para não incidir em erro. Coloquem na cabeça de vocês que APOD significa citado por. Então, primeiro é quem disse, depois quem está afirmando, quem você está consultando e remete esse texto a outro autor. Continuando aqui, tem citação de obra internacional do Marshall, muito bem. Esse Bullos aqui não é o Bullos lá do candidato a presidente, não, hein? Deve ser algum teórico. Se eu não me engano, o Bullos é de constitucional. Muito boa a obra dele. Continua falando da questão da igualdade. Muito bem. Mais uma citação do França, que ele optou por deixar só o ano e a página dentro de parênteses. Perfeito, tranquilo. E tem que tomar cuidado, fazer a leitura das frases que vocês vão organizando, dos parágrafos que vocês vão inserindo no texto de vocês, para ter certeza que ele tem coerência estrutural, que ele tem lógica. Citação tripla, olha só, então nesse caso aqui não tem o et al. Se tivesse mais um autor, seria Bursi et al. Mas aqui é Bursi, Santos e Costa. Muito bem, certíssimo, Elber. Preleção do João Paulo, mais um aqui, ó, nesse sentido destaca Arzabi. SD. SD significa sem data. Quer dizer que esse artigo que o Elber consultou não tem ano. Muito acertada a utilização dessa técnica. Aí aqui nós temos um parágrafo, ficou faltando, olha só. Tem que revisar sempre o texto, que pode ficar alguma coisa assim para trás. Uma citação da subsecretaria estadual fechando o referencial teórico. Parabéns pelo referencial, ficou excelente, Elber. Até agora nada de erro. Provavelmente aqueles apontamentos que eu fiz até o momento são simplesmente da abertura do documento aqui na máquina, que são na capa, na folha 2 e na folha 3. Fez a apresentação da metodologia. Muita gente errou a metodologia, deu um modelo pronto para vocês. É só copiar e colar e fazer a alteração do tema que está na metodologia para o tema de vocês. Não tinha como errar, mas mesmo assim muita gente errou na primeira etapa de avaliação. Aí vem o cronograma com adequação, vocês escolhem se de julho a novembro ou de agosto a dezembro. Eu não vou interferir nisso, a opção é de vocês, mas em 30 de novembro esse trabalho já tem que ter sido entregue. Aí vem as referências da Assembleia de Minas Notícias, certíssimo, Aristóteles, ok, Arzabi também, os de legislação estão ok, estão vendo aqui, ó, Emenda Constitucional número 64, esse é o título, isso vai em negrito. A data não é em negrito, tem muita gente colocando data de lei em negrito nas referências. A Cristina Índio do Brasil também está correto, Bullos ok, Bursi ok, Caixa Econômica Federal, que é aquela nota de rodapé lá, está ok, Exame está ok, que é uma revista, então é o nome da revista, os anais também estão ok, porque aí é o Congresso, né? O título Hermenêutica Jurídica ok, aí aqui o princípio Revista de Direito, ficou faltando negrito aqui. O único errinho até agora é esse aqui, viu, Elber? O resto está ok. Questão do Jornal Nacional, citação do Leal também está ok. Perfeito. Minas, Nery, Nogueira, Pinhata, Rosana, Santos, Saraiva. Ótima base de referencial. Tá? Com certeza ultrapassou as 20 referências que são o mínimo. Um TCC finalizado, ele tem que ficar entre 20 e 30 referências, pelo menos, para ter a qualidade acadêmica almejada. Finalizamos, assim, a correção do material do Elber. Parabéns, viu, Elber? Nem vou te cobrar esse negrito aqui. A nota máxima, 55 pontos na segunda etapa de avaliação.
Então, consequentemente, você está aprovado na disciplina TCC 1. TCC Elaboração. Agora é só esperar concluir a disciplina, mas você só assiste para esclarecer dúvida e vai entrando em contato comigo para a gente ir amadurecendo esse seu artigo para finalizar, que o seu artigo nós vamos fazer a publicação dele em um livro. Espero que a aula de hoje tenha ajudado todo mundo. Repito uma vez mais, durante todo o horário de aula, ou seja, das 20 horas e 40 minutos às 22 horas e 30 minutos de hoje, dia 26/10, segunda-feira, estarei à disposição de vocês no WhatsApp respondendo a todas as dúvidas que vocês tiverem. Mas assistam essa aula aqui primeiro. Assistam a aula e depois da aula vocês entrem em contato comigo para eventuais esclarecimentos, dúvidas que ainda tiverem. E só para a gente arrematar, batendo o martelo mais uma vez na data, prazo final para a entrega do projeto de pesquisa é dia 30 de novembro. Data final para a entrega do projeto de pesquisa com finalidade da segunda etapa de avaliação é 30 de novembro. Contudo, quem já terminou, quem já quer ficar livre, quem quer antecipar a correção e já saber a nota da disciplina nesse semestre, pode me enviar o trabalho que a gente vai estar agilizando isso. Também a nota que já recebi o da Sara, vou estar corrigindo o seu à noite, tá, Sara? Para a gente ver se tem algum apontamento para fazer. Mas seguindo a linha aqui do Elber, seu trabalho da primeira etapa foi muito bem desenvolvido também. Então acredito que a gente não terá nada para acrescentar. Belezinha? Grande abraço para todo mundo. Aguardo vocês semana que vem. E aqueles que tiverem dúvida, não deixem para fazer contato na última hora. Belezinha? Fiquem todos então aí na santa paz de Deus e até o nosso próximo encontro.